Olá, eu sou Vivian Previde e hoje estou aqui para contar um pouquinho para vocês sobre mim, sobre esse projeto de Inovar Piracicaba em 2021 e o porquê eu aceitei o desafio de ser vice-prefeita em Piracicaba. Bem, eu sou piracicabana, nasci e cresci nessa cidade que nós amamos. Fui criada no Jardim Itapuã, periferia de Piracicaba. Fiz o ensino médio, a minha formação básica escolar foi sempre em escolas públicas e posteriormente ingressei na Faculdade de Direito na Unimep. Sou advogada há 14 anos e advogo especialmente nas áreas trabalhista e sindical. A minha atuação é focada em direito coletivo do trabalho, em virtude das entidades sindicais que eu presto assessoria, atuando especialmente em segunda e terceira instâncias. A política surge durante toda a minha vida, na verdade, porque meu pai é dirigente sindical e eu sempre tive muita facilidade e acesso com as questões políticas. No entanto, embora muitos convites para me candidatar a um cargo de vereadora e até deputada, eu sempre declinei. Bem, esse projeto de inovar Piracicaba, melhorar a vida das pessoas, ele surge em um contexto de descontentamento. A gente tem visto o que está acontecendo no país, a gente tem acompanhado a desmoralização da política e o quanto ela tem sido mal empregada por pessoas. Eu sempre digo que tentaram nos convencer que a política é corrupta. Não é verdade. Pessoas são corruptas. Quem está fazendo política hoje no Brasil está fazendo de forma errada. E eu acredito que dá para fazer política de forma séria e honesta. Nesse contexto, o Zé Pedro vem me convidar para ser vice com ele na chapa Prefeitura de Piracicaba. A princípio, eu fiquei receosa, o Zé Pedro não era meu amigo, não era uma pessoa do meu círculo de convivência social. Pelo contrário, nós tínhamos nos encontrado apenas 2 ou 3 vezes. Mas ele vem com uma proposta de mostrar para a sociedade que quando há divergência, se existe um ponto comum, é nesse ponto que a gente tem que focar. E a gente encontrou o nosso ponto comum, que é a vida das pessoas. O Zé Pedro recuperou em mim o orgulho de ser piracicabana e ele disse: Vivian, eu sou homem, você é mulher. Eu sou mais velho, você é mais jovem. Eu sou empresário e você defende os trabalhadores. E eu acho que dentro desse contexto a gente pode construir algo para melhorar a vida das pessoas. O PL, que é o nosso partido, ele tem um projeto de sociedade, tem uma história muito interessante dentro da história política nacional e sempre focou na melhoria da vida das pessoas. E é isso que a gente acredita, é isso que a gente quer fazer em Piracicaba. A nossa proposta não é apenas para melhor transporte coletivo, melhor asfalto, melhor saúde pública. A gente quer que as pessoas realmente abram as portas das suas casas e vejam a diferença, que elas acreditem que a política está fazendo a diferença na vida delas. E o PL nos dá esse suporte. Sendo um partido que se declara como um partido de centro, ele dialoga muito bem com as questões ideológicas, de direita ou de esquerda, porque o foco são as pessoas. Bem, afinidade com a área administrativa do município. Aceitando o convite para ser vice-prefeita, eu fiz uma autocrítica. Na verdade, todos nós, enquanto cidadãos, nós somos muito omissos. Nós deixamos de cobrar quem nos deve satisfação, que são as pessoas que estão exercendo a política, os nossos gestores públicos. E aí eu comecei a estudar, de fato, o que é Piracicaba, o que pode ser feito em Piracicaba e o seu potencial. São aí já 8 meses me debruçando de forma bastante profunda no nosso município. Antes disso, eu percebia nas pessoas uma carência de serviços públicos. Isso todos nós percebemos. A gente percebe na falta de água nas casas da pessoa. Embora Piracicaba ostente aí um título de primeiro lugar em saneamento básico no Brasil, basta a gente dar uma voltinha na periferia para ver que isso é mentira. A gente viu aí, acompanhou o escândalo que foi a mudança da empresa que faz o transporte coletivo aqui em Piracicaba, que era um caso para que nós, cidadãos piracicabanos,
tivéssemos nos manifestado nas ruas, porque é um absurdo a gente aceitar que um contrato seja rompido amigavelmente com uma indenização de 30 milhões para a empresa que fazia parte desse contrato. Eu acho que a questão do asfalto, a mobilidade urbana, Piracicaba é uma cidade mal cuidada. E aí, com o Zé Pedro, que tem toda uma experiência de orçamento, de gestão pública, foi vereador por 20 anos, é um dos vereadores que tem mais projetos de leis propostos no nosso município, são mais de 300. É o criador do projeto de lei que trouxe o Distrito Uninorte, criando aí mais de 10 mil empregos. Quando ele senta comigo, me explica, Piracicaba é uma cidade rica, com um potencial inexplorado, especialmente no turismo, que tem um desenvolvimento econômico muito aquém do que poderia ter, e com um orçamento que chega a quase 2 bilhões de reais, eu percebo que eu não posso ficar parada. E foi meio assim que o Zé Pedro me convenceu, na verdade, porque ele mexeu com o meu brio. No primeiro dia que a gente se reuniu, ele me fez resgatar o orgulho de ser piracicabana, falando pra mim das belezas da nossa cidade, do quanto ela é especial, me contando algo que eu não sabia, que Piracicaba é a maior incubadora de startups agro da América Latina, é um polo de desenvolvimento bastante significativo para o nosso país, a questão da exploração do nosso turismo. E eu vendo de outro lado as pessoas sofrerem com desemprego, eu falei, a gente tem que fazer alguma coisa. Como eu ia dizendo, no segundo dia de reunião, o Zé Pedro me mostra o orçamento, a gente analisa e vê que dá para fazer. E aí no terceiro dia ele fala, Vivian, se a gente não fizer, ninguém vai fazer. A gente precisa se envolver ativamente. Foi por isso que eu decidi me envolver com tudo isso. Reiterando novamente, há 8 meses estou estudando profundamente o que é gestão municipal, a responsabilidade dos gestores, o que dá para fazer, e eu posso garantir para vocês, Piracicaba pode ser muito melhor, e nós sabemos como fazer. Por séculos, nos convenceram que as mulheres não poderiam ser as protagonistas, que nós éramos coadjuvantes, aquela que anda do lado, que não pode ocupar os grandes cargos de direção e gestão, especialmente gestão pública. E hoje a história está provando o contrário. Nós temos competência para fazer o que nós quisermos, desde ser dona de casa, dirigir um caminhão ou governar um país. A gente tem visto aqui em 2020 que os países que são governados por mulheres deram um show na questão do coronavírus. Foram países que tiveram poucos casos, baixa contaminação e realmente estão enfrentando as crises que o corona trouxe, de saúde e econômica. E eu acho que isso é uma prova de que a gente precisa se envolver cada vez mais. Nós precisamos tomar esses espaços. Sim, eles estão ocupados por homens, mas com competência, honestidade e seriedade, a gente vai tomá-los. E eu acredito que mulher na política faz toda a diferença. A gente já tem alguns estudos aí que falam que os índices de corrupção baixam demais. Sabe por quê? Porque as mulheres são preocupadas com a gestão de pessoas. Nós somos diferentes, fisiologicamente, biologicamente, é o nosso modo de pensar. A gente foca no que é importante. E sabe o que é importante? Você. Bem, hoje eu acredito, com tudo que eu vivi nesses poucos anos de vida, são só 36, mas eu acredito que eu sou uma privilegiada. Não porque eu tive acesso a tudo que o Estado tinha o dever de me dar. Nós, como cidadãos, temos muitos direitos que nós não cobramos. A verdade, eu sofri muito com uma educação fundamental de baixa qualidade. Como eu já disse, tive dificuldade para ter acesso à educação universitária, à vida acadêmica, mas superei esses desafios e hoje eu acredito realmente que é possível. E é isso que eu quero falar para as pessoas, especialmente para as crianças da periferia, que o Estado tem deveres conosco. E nós precisamos de gestores públicos que transformem esses deveres em direitos usufruídos pelos cidadãos. Eu acredito de verdade no projeto que eu e o Zé Pedro estamos propondo para Piracicaba. Nós dois, uma visão diferente, uma visão empresarial e eu com uma visão mais social, melhorando a vida das pessoas, levando para as pessoas educação de qualidade, saúde pública de qualidade, segurança.
Nós não queremos apenas segurança, nós precisamos nos sentir seguros. Os trabalhadores precisam estar seguros para irem ter seus empregos, as mães precisam estar seguras para deixar os seus filhos nas escolas, nós mulheres precisamos nos sentir seguras para caminhar nas ruas. E o emprego? O emprego traz dignidade. Na fundação da OIT tem uma frase: não existe paz durável sem emprego digno. Isso porque o emprego transforma a pessoa, ela traz um comprometimento, ele gera senso de pertencimento, gera dignidade. É o que nós queremos, é o nosso foco para inovar Piracicaba, é mudar a vida das pessoas. E nós contamos com você. No dia 15 de novembro, vote 22.